A greve de servidores públicos neste ano aqui no Brasil já causou um prejuízo bilionário. Além disso, o reajuste prometido pelo governo em troca do fim das paralisações deve provocar um impacto nas contas públicas de aproximadamente 19 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com os nossos convidados, o senador Paulo Paim e também o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos Gomes dos Santos. Eu quero dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados e perguntar inicialmente ao senador sobre esse seu projeto que está tramitando aqui na Casa, aqui no Congresso Nacional, que não é o único projeto. Por exemplo, o senador Aloysio Nunes tem uma visão diferente da sua. Ele acha que a greve foi muito longe, que o Brasil teve grandes perdas e que deve haver um controle maior. O senhor, pelo jeito, quer uma flexibilidade maior. Eu acho engraçado isso. Por que eu acho engraçado? Porque eu apresentei o primeiro projeto para regulamentar o direito de greve há mais de 20 anos atrás. E nunca governo nenhum quis regulamentar. Nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Ninguém quis regulamentar, não aceitaram. Pois bem, aqui no Senado eu apresentei um outro projeto há 7 anos atrás. Também ninguém quis regulamentar. Tanto é que até hoje, na CCJ, não indicaram sequer o relator. O meu há 6, 7 anos atrás. E apareceu um outro projeto, agora em 2011, já tem relator, está prontinho para ser aprovado. Essas coisas meio fantasma que acontecem na vida brasileira, né? Um projeto que está apresentado há tantos anos, não, deixa lá o projeto parado. E aparece um outro do dia para a noite, apresenta no mesmo outro, já está com o relator pronto para ser votado. A grande verdade é que os governos brasileiros sempre entenderam que o servidor público não tinha força para fazer uma greve. Quando os servidores fizeram um movimento de greve a nível nacional, deu um impacto na sociedade, sai todo mundo correndo. Sabe aquela história quando mata alguém e é um crime hediondo, e o cara vem no outro dia e propõe a pena de morte? É mais ou menos o seguinte: acontece um crime hediondo no Brasil, que tem que ser condenado mesmo, o crime hediondo, né, contestado, enfim, julgado e punido quem cometeu, mas não dá nem por isso você querer aprovar a pena de morte. Aqui no Brasil foi exatamente igual, por isso que eu tenho até que dar uma risada sarcástica, né? É aquele ditado que diz: porta arrombada, trancas a porta, né? No instante, do dia para a noite, vamos acabar com o direito de greve. O que está acontecendo, na verdade? O projeto em tela, como dizem, né? O que está pronto agora para ser votado, e eu não deixei votar, entrei com o requerimento no plenário do Senado e pesquei o projeto para a Comissão de Direitos Humanos e assumi a relatoria. Vão votar o projeto mais antigo, que é o meu, que está aí há de 20 a 15 anos. E o meu projeto quer garantir o direito de greve e não proibir o direito de greve, que está na Constituição. É um texto constitucional. Agora, seria bom até a gente trazer o presidente do sindicato da Confederação para esse debate, até para que o telespectador possa entender bem o que está acontecendo ou o que não está acontecendo há esses anos todos, como o senhor disse. No seguinte sentido, essa falta de regulamentação durante todos esses anos se deveria também ao fato de que, pela primeira vez aqui no Brasil, a gente teve uma greve de servidores que tomou as proporções que tomou agora, neste ano de 2012? O que o senhor acha? Com certeza. A primeira greve geral, realmente, no Serviço Público Federal no Brasil, ela serviu, no mínimo, primeiro para demonstrar o poder de organização, mas, sobretudo, ela serviu para precipitar algumas atitudes que movimento sindical, governo e Congresso Nacional teremos que tomar. Eu quero primeiro lembrar que é a segunda vez que tem esse corre-corre para regulamentar a greve no setor público. Em que pese existirem projetos sérios de regulamentação de greve há décadas, como é esse do senador Paulo Paim. Qual foi a primeira vez? A primeira vez foi na greve dos aeroviários, há uns 4 anos atrás,
que literalmente parou o Brasil. Aí, em seguida, foi um corre-corre para regulamentar a greve. O Supremo chamou para si, mandou aplicar a Lei Geral de Greve. Eu acho que tem hoje, oriundo daquele episódio, mais de 10 projetos na Câmara dos Deputados tratando desse assunto. Eu lembro bem do deputado Marcheselli, que fez esse papel do senador Aloysio Nunes, como se fosse um elemento externo vindo regulamentar relações de trabalho no setor público, que é algo para especialistas. O Brasil, na verdade, estava vivendo aquele caos aéreo, né? Isso. O que eu gostaria de dizer é que esse projeto do senador Aloysio Nunes, ele expressa com muita clareza um posicionamento muito equivocado que às vezes os governos têm, que o mundo corporativo tem, que às vezes até parte da opinião pública induzida por parte da mídia tem, que é de querer evitar greve através de instrumentos legais. Como se decreto não evita greve, lei não evita greve, cadeia não evita greve. O que evita greve, na verdade, são condições ideais de vida e de trabalho no setor público. E isso se consegue com negociação coletiva. Agora, todas essas vezes que eles tentaram regulamentar a greve como se ela fosse um objetivo em si mesmo do movimento sindical, nós, a Confederação, assume o papel de ter ajudado a impedir a todas essas regulamentações. E agora, mais uma vez, nós queremos que a regulamentação venha dentro do processo de regulamentação da Convenção 151, que está o tripé das relações de trabalho no setor público. Organização sindical, direito de greve e, sobretudo, negociação coletiva. Agora, os senhores não concordam que, na última década, os servidores públicos tiveram reajustes até além dos índices inflacionários e comparados com os servidores, os trabalhadores seletistas, já existem uma série de vantagens que talvez não explicassem uma certa radicalização. Por exemplo, a gente viu em determinados setores, até nas fronteiras, placas dizendo: entrem no Brasil, façam o que quiserem, entrem com contrabando, aquelas imagens que ficaram ali na fronteira da Ponte da Amizade com o Paraguai. A gente sabe que é uma região muito conturbada, né? Com riscos aqui. Eu faço questão de também... Primeiro, eu quero te lembrar que existe mais de um motivo que levou a esse estado de greve geral, e não apenas o salário. Há de se reconhecer, sim, que na última década houveram avanços nas relações de trabalho no setor público. Houve recomposição salarial, sim, a partir do governo Lula. Houve reposição no quadro de servidores públicos, que era extremamente defasado e ainda continua defasado. Mas se você comparar os ganhos, os crescimentos da economia, se for comparado com o crescimento dos salários, se for comparar, sobretudo, o aumento no orçamento público, no orçamento bruto, você vai ver que mesmo havendo aumentos, ainda há uma defasagem. A defasagem na questão da recomposição em relação ao próprio mercado, dependendo da carreira que você analisar. Por isso que eu digo que tem coisas que vão além do salário. Há ainda uma defasagem muito grande no quadro de servidores públicos no país. O Brasil é um dos países que tem o menor número de servidores públicos em relação aos países desenvolvidos e, sobretudo, que gasta o menor percentual do orçamento com servidor público. Nós estamos, inclusive, muito abaixo da própria lei de responsabilidade fiscal. Portanto, há sim um espaço muito grande para se negociar essa recomposição de décadas e décadas perdidas. Em que pese tudo isso, há de se entender que o que levou mesmo à greve foi a recusa absoluta de fazer uma negociação real. E por quê? O governo federal falhou nesse ponto? O governo só sentou à mesa de negociação depois do leite derramado, depois de todo o país separado. Então é por isso que eu digo que evita greve não é lei. Você pode fazer lei aqui dizendo que quem entrar de greve vai ser morto amanhã, que nós fazíamos greve durante o governo da ditadura militar, rapaz. E quem foi o culpado por essa falta de negociação? Olha, eu diria que é uma percepção errada, sobretudo do Ministério do Planejamento,
em imaginar que a correlação de força era tão vantajosa para o governo que seria impossível nós mobilizarmos e fazermos essa greve. Eu acho que essa greve teve, inclusive, esse grande benefício de fazer o governo entender que é, sim, necessário sentar e negociar com os servidores públicos. O senador falou que queria comentar também, mas eu queria até adicionar outra questão que é relativa ao que o senhor acabou de dizer em relação ao aumento no crescimento da economia brasileira. O que a gente tem visto, na verdade, em termos de crescimento econômico aqui no Brasil, talvez, quer dizer, a minha impressão é que é o contrário do que o senhor disse, porque o que a gente tem observado é que o ritmo de crescimento da economia brasileira na última década tem sido inferior Eu estou falando de orçamento público, viu? Não, orçamento público, mas o senhor também fez menção à questão do crescimento econômico. Está conectado. É óbvio que o orçamento público ele está ligado à questão do crescimento econômico, né? É óbvio que a arrecadação aqui no Brasil vem crescendo, porque a carga tributária no Brasil é muito elevada, né? Infelizmente, a prestação de serviços ela não corresponde à carga que a gente tem aqui no país. Eu digo serviços em geral, não estou me referindo ao serviço público, estou me referindo à infraestrutura que a gente tem. E o Brasil tem crescido abaixo de vários outros países, inclusive aqui da América Latina. Como é que o senhor vê essa situação como um todo? Não, primeiro eu vou pegar uma pergunta que você fez quando você lembrou um cartaz, uma faixa que dizia entrem aqui pela fronteira. Enfim, faça o que quiser. Mas veja bem, uma greve que envolveu quantos mil servidores? Mais ou menos. Quase 1 milhão de servidores. Quase 1 milhão de servidores. E por que eu faço esse comentário? Porque às vezes uma TV pega um detalhe, uma faixa especial, e aquilo vira a grande notícia a nível nacional. Se alguém teve a infelicidade de botar essa faixa não pode querer medir toda uma realidade de mais de 1 milhão de servidores que estavam paralisados e que estavam legitimamente pressionando para um processo de negociação. Eu tenho dados diferentes em relação à vida dos servidores, porque houve, e eu me lembro, nós aqui inclusive no Congresso, inclusive os funcionários do Congresso, que ficaram décadas não recebendo sequer a inflação. Sequer a inflação não recebia. E o trabalhador da área privada recebia pelo menos a inflação. Então a defasagem foi tão grande que foi acumulando em relação aos servidores que somente um movimento de pressão é que fez que começaram a buscar a reposição baseado na própria inflação que não foi paga durante décadas. Uma ou outra categoria teve aumentos que compensaram, mas a grande maioria, e o documento que eu tenho aqui é das entidades, se você analisar e voltar no espaço e no tempo, eles estão ainda com perdas devido ao processo inflacionário. É só pegar a realidade, por exemplo, eu que trabalho tanto com os aposentados, dos servidores aposentados, o que eles me dizem? Pai, tu briga e xinga, e brigo mesmo, porque você quer que os aposentados da área privada ganhem, além do que manda a lei, a inflação mais o PIB, como é dado para o salário mínimo. E quero mesmo, estou brigando. Mas nós não temos ganhado nem sequer o correspondente à inflação. Isso tudo, claro, que criou um caldo de movimento entre os servidores que foram para o movimento paredista. Eu acho que o movimento ele só acontece quando você percebe que não há outro caminho. Eu vim da área sindical. A população tem que entender que ninguém faz greve porque gosta. Você acha que servidor gosta de fazer greve? O mesmo, eu sou da área privada, não sou servidor, eu sou metalúrgico. O mesmo quando eu tinha que fazer uma greve que envolvia lá 20 mil metalúrgicos e, na consequência, mais outras 30, 40, 50 mil pessoas que eram os seus familiares, que sabiam que a greve estava iniciando, não sabia como terminava e nem sequer os dias parados. Essa é uma realidade, é fato. Então, a greve é uma questão emblemática que, quando ela acontece, é porque o trabalhador se obrigou a fazer aquele movimento, porque não houve a negociação adequada para buscar uma solução. Agora, senador, é claro que ninguém em sã consciência vai contradizer uma posição de quem defenda que qualquer trabalhador tem um salário digno. Mas claro. Né?
Agora, mas entre o ideal e o possível há uma distância. É claro. Agora, por outro lado, existem certas áreas em que a sociedade espera uma contraprestação. Vamos citar, para não citar, ficar só nesse caso, por exemplo, de áreas de fronteira, e eu já estive em algumas dessas áreas de fronteira, inclusive com policiais da Polícia Federal, com metralhadora e da Guarda Nacional também com fuzil, aliás, perto da região do senhor, ali em Guaíra, que o senhor deve conhecer, que tem não dezenas, mas centenas de nichozinhos no meio daquela mata por onde entra o contrabando, o tráfico, armas, enfim, o senhor conhece bem essa. Mas não vamos ficar só nessa área, vamos pegar também a área da educação, né? Com a quantidade de universidades paradas e durante o tempo em que ficaram paradas, né? E esses alunos sem aula, o Brasil precisando se tornar um país mais competitivo. Deixa eu dar uma Como pegadinha. É que a gente... Deixa eu dar uma pegadinha só nessa área. Não fica só na questão do salário. Como é que a gente vai além nessa discussão? Mas dessa educação, deixa eu dar uma pegadinha. Sabe quanto ganha um auxiliar geral no meu gabinete? No meu gabinete. O menor salário? R$ 2.090, que não é muito. Sabe qual é a briga dos professores que está até no Supremo? É para ter um piso de 1.400. Essas coisas também não dá, né? Um auxiliar geral, vou passar para ti, já preciso sair nervoso para falar. Um auxiliar geral no meu gabinete, está lá, não é só no meu. Todos os deputados e senadores, auxiliar geral. E com todo o mérito que eles têm. Nós não podemos pagar, nem que quiséssemos pagar, e claro que eu não quero, menos que R$ 2.085. E um professor ganha, está lutando e está no Supremo a ação, porque nós aqui aprovamos um piso que daria 1.400. Como é que a gente combina as duas coisas? Tive que apresentar um projeto de lei, isso também é interessante, pedindo que o servidor não ganhe menos que o salário mínimo. E sabe que o Congresso não aprova? Não aprova porque inúmeras prefeituras desse país, centenas, pagam para o servidor menos que um salário mínimo. Era disso que eu queria falar, é real. Particularmente, professor. Primeiro, eu quero começar lá pelo comecinho da sua intervenção, quando você disse que a população merece e espera ter um serviço público de qualidade, eficiência em quantidade. É pura verdade e nós temos a obrigação de entregá-lo. Acontece que a qualidade, a eficiência, o resultado da prestação do serviço público tem duas partes. O servidor que executa o trabalho e a gestão de governo. E a disposição, a chamada vontade política de realmente dar prioridade ao serviço público. E aí que está a questão. O servidor público, eu vou pegar a parte do professor. O professor é, antes de tudo, um herói. O professor que se dispõe a fazer cursos de especialização, de doutorado, para vir ganhar o salário que ganha. Onde é que está o culpado nessa história? É o professor que trabalha em condições absolutamente desumanas, considerando a importância e o nível de qualificação todo mundo, dele. Nossos mestres, nossos formadores. Ou quem disponibiliza um orçamento que permite pagar esse tipo de salário. Nos estados do Norte e Nordeste, senador, a nossa confederação ela é organizada em mais de 3.000 municípios. Aliás, o nosso forte são os municípios. Ali é que se precisa ver a realidade da educação. São dezenas, centenas, talvez milhares de municípios, por exemplo, que pagam, ainda hoje, senador, paga salário nominal abaixo para os professores, abaixo do mínimo. Eles têm que receber um complemento salarial para não receber menos do que o salário mínimo. Essa realidade... Então, jogar essa deficiência do serviço público, da qualidade do serviço público, nos ombros do servidor público é muito injusto. Porque o servidor público é a parte irreparável dessa relação de prestação de serviço. Correto. Agora, essa realidade que os senhores descreveram, ela é uma realidade conhecida. Quer dizer, eu próprio fui aluno de Universidade Federal. Eu sei que os professores de universidade, aliás, não só os professores de universidade, isso a gente já está falando lá na ponta de cima, porque a gente sabe que do ensino básico é muito pior, que vai até além de questão salarial. Hoje em dia, as pessoas já estão falando de professores sendo
recebendo murros em sala de aula. Tenho 2 projetos nesse sentido, buscando a paz nas escolas. Paz nas escolas. Quer dizer, mas o que a gente se preocupa é realmente como melhorar esse sistema sob vários ângulos, para além do salário. O salário é fundamental, óbvio que todo mundo quer ter um bom salário, mas como é que a gente... Porque do lado do aluno também, não só do lado do professor, mas do lado do aluno, eles não têm os equipamentos, os laboratórios que precisam, o acesso que precisam a material didático. Então a gente vê que o sistema como um todo não se resume ao salário, né? Por isso que há todo esse movimento, capitaneado pela UNE e pelas entidades dos professores, de buscar 10%, e já foi aprovado na Câmara, aqui no Senado, do orçamento, para investimento em educação. Não é em salário, em educação. Quando se fala em educação, se fala todo o sistema. A infraestrutura, a qualidade, a formação dos professores, porque eles têm que se atualizar, eles não podem ficar só se formando num período na universidade respectiva e não se atualizar. Eles precisam continuar se atualizando para serem bons mestres. E isso é investimento na educação. Como disse o Cristóvão Buarque sempre, é investimento, não é gasto. Você me permite ampliar um pouquinho esse foco aí? Você falou que você foi aluno... Eu também fui aluno de escola pública e passei em 3º lugar no vestibular de Direito da Universidade Federal de Goiás. Mas vamos então recordar a nossa escola pública, a nossa previdência pública, a nossa segurança pública, enfim, recordar os serviços públicos da minha época de jovem ou da sua, como você se prestou a dar um testemunho, e vamos comparar de hoje. Acontece que nós já vamos para 3 décadas de uma estratégia perversa que é de precarizar o serviço público para justificar o processo de privatização. Então, essa falta de investimento na estruturação, na modernização, no investimento no funcionário, que é quem torna realidade a ação do Estado, ao precarizar o serviço público, você precariza a cidadania. Você fala dessas pessoas que hoje batem em professor e fazem coisas até piores. É uma precarização da cidadania que vem da precarização do serviço público como um todo, não é só na educação. Para que isso? Para justificar o processo de privatização. Você jamais pagaria uma previdência privada se você tiver uma previdência pública de boa qualidade. Você jamais vai para um plano de saúde particular se você tiver uma saúde pública de boa qualidade. Você jamais vai pagar horrores por uma escola particular se você tiver um ensino público de boa qualidade. Então, tudo isso não acontece por acaso. Isso é uma estratégia. Não tem Papai Noel. Não existe nem almoço de graça. E como consequência principal é a precarização da cidadania. É esse novo homem perverso, esse novo homem absolutamente liberal e consumista, que é resultado da falta de aplicação em serviços públicos, em formação de cidadania. Agora, sendo verdade que não existe Papai Noel, a gente também não pode cair na tentação de imaginar que todo o serviço público é adequado e presta um serviço eficiente. Existem várias áreas, eu acho que isso a gente vai concordar, que existem várias áreas que têm que ser aprimoradas. Eu estou dizendo que não funciona bem, não funciona bem por estratégia. Mas existe em todas as áreas. Agora, existe de excelência. Mas existe em todas as áreas. Existe na imprensa. Claro. Alguém tem dúvida? É claro. Existe aqui dentro do parlamento. Claro. Existe na iniciativa privada, roubalheira, corrupção. Isso. Mas agora, o olhar não pode ser para somente o servidor. Nós temos porque a gente está discutindo o serviço público. Eu tenho que ter esse olhar, digamos, abrangente além do horizonte. Que nós temos problemas em todas as áreas. E nós, como eu sempre digo, fizemos muito, mas temos muito por fazer no longo das nossas vidas para ir melhorando o conjunto do sistema e fortalecendo a cidadania. Agora, deixa eu fazer outra provocação aqui. Esse movimento que aconteceu, que como bem disse o senhor, foi o maior da história no serviço público, aconteceu num momento de crise internacional, num momento em que o mundo ainda se recupera talvez da pior crise econômica e infelizmente parece que ano que vem não está prometendo boa coisa, né? Na Europa a situação está se deteriorando, inclusive afetando
os serviços públicos lá, a rede de bem-estar social na União Europeia que está sendo desmontada, né? Num momento como esse, e pensando também na sensibilidade que lideranças têm que ter, pensando não só no futuro do Brasil, mas o Brasil nesse cenário internacional. Como é que ficaria a nova situação, pensando em 2013, 2014, imaginando que esse projeto do senhor, ou que o projeto do Aloysio, do senador Aloysio, prevaleça? Como é que ficaria a nova situação em relação ao que aconteceu em 2012? Primeiro, olhando para o cenário internacional. O que eu ouço de historinha que a crise está chegando no Brasil e a crise nunca chegou. O Lula surfa, a Dilma surfa, nunca tivemos um momento tão bom na economia nacional, nunca. Sabe que agora na campanha eu viajei por inúmeras cidades do país e do Rio Grande, e que tinha cidades, o pessoal dizia para mim, Espanha, aqui é pleno emprego, nós temos que rodar, nós empresários dizendo, 200 quilômetros para tentar achar trabalhadores. E Santa Catarina, Paraná, estou dando alguns estados, estou dando o estado, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, o Brasil, o desemprego no Brasil não chegou a 5%. Na Europa está 30%. Taxa de juros sob controle, inflação sob controle. Nunca investimos tanto, inclusive nas áreas de educação, de saúde, de habitação. É PAC 1, é PAC 2, Minha Casa é Minha Vida. Então tem uma hora que o Brasil é o melhor do mundo. Mas quando chega na hora de olhar para o trabalhador, paga aí, pessoal, temos problema. Então vamos desonerar a folha, por exemplo. Aí desonera a folha em 20%. Que iriam dinheiro para a Previdência, que não vai mais, que sabe hoje que aqueles que pagam sobre a folha, que pagavam o correspondente a mais ou menos 150 bi, hoje a metade não paga mais nada. E uma parte paga 1,5%, 1%. Então você faz uma série de benefícios para o capital, ou seja, para o empregador, e eu não sou contra, mas o trabalhador não pode nem se manifestar no momento que a economia vai muito, muito bem, obrigado. Passo seguinte, 2013, 2014, tem mais é que regulamentar o direito de greve. Vamos regulamentar de uma vez por todas. O que eu não aceito é proibir, como está aí no projeto, direito de greve. Mas 80% dos trabalhadores tem que ficar em plena atividade. Isso não é direito de greve. Isso é proibir o direito de greve. Um outro setor, 60% tem que trabalhar normalmente. Um outro, 50%. Isso é proibir. O que eu quero é garantir o direito de greve com plantões de emergência naquelas áreas que efetivamente está comprovado que está em risco a vida. Primeiro, eu só gostaria de bem rapidamente identificar, nós temos que ver qual é o mundo que está em crise. O que está em crise é o mundo liberal radical, que segue ipsilitris aquela receita dos organismos multilaterais de um Estado totalmente liberal. Fora da crise mundial estão os países que criaram alternativa própria, os chamados BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, que criaram uma forma de crescer em plena crise, e crescer não é crescimento econômico, é desenvolvimento econômico, que está diminuindo a desigualdade com responsabilidade. Então esse é o mundo que está em crise, e nós não estamos em crise, estamos indo muito bem, obrigado, toda essa região aqui. Mas tanto que a presidenta Dilma está com 85% de aceitação. Não é por acaso. O que dá aceitação ou rejeição chama-se economia. Nada mais do que isso. Agora, esse cenário que se projeta nas relações de trabalho para os próximos anos, eu quero aqui deixar muito claro e trazer uma boa nova, senador Paim. Nós estamos há 35 anos tentando regulamentar a Convenção 5.1, que é direito de greve, organização sindical e negociação coletiva. Nesses 35 anos houveram vários momentos ruins em que o movimento sindical trabalhava desarticulado entre si, desarticulado das instituições do governo, do Congresso. Depois de 30 anos, no ano de 2008 e 2009, nós criamos um ambiente de consenso entre as centrais e em 2 anos fizemos o que não fizemos em 30. Ratificou aqui no Congresso Nacional, fomos lá em Genebra, registramos o governo e nós lá na OIT, e aí nós tínhamos 1 ano para regulamentar. Chegou na fase de regulamentação, se desfez o ambiente
unitária entre as centrais criou um falso dilema de competência dentro do governo entre o Ministério do Trabalho e o Ministério do Planejamento, e nós perdemos mais 2 anos. Mas agora, até mesmo fruto, mais um benefício dessa greve, nós conseguimos reconstituir o ambiente de unidade entre as centrais, e em 2 reuniões já tiramos agora, estamos entregando essa semana na Casa Civil, um projeto de consenso entre as 6 centrais e o governo, e que deverá vir tramitar aqui. E aí é o que nós vamos precisar desesperadamente dos nossos heróis, onde o ícone dos heróis é o senador Paim, para finalmente regulamentar a Convenção 51. Aí sim, com negociação coletiva, se evita a greve. Bom, então, definitivamente, o cenário hoje no país parece que está diferente. Eu queria provocá-los muito mais, mas infelizmente o nosso tema... É o teu papel, o nosso tempo... Quando tu provoca, a gente vai no argumento para mostrar... Eu gostaria devendo mais um programa. Vamos então combinar para adiante mais um programa. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou por hoje. Eu quero agradecer aqui a presença dos senhores, agradecer também àqueles que nos acompanharam. Nós conversamos hoje aqui sobre greve no serviço público com os nossos convidados, o senador Paulo Paim e um outro programa a gente discute porque até a redução do jornada, que era sonho, o próprio governo está levantando já de reduzir para 40 horas. É isso. Tem que estar bem. É isso. Vamos fazer um programa sobre isso. Vamos fazer. E também o nosso outro convidado, o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos Gomes dos Santos. Agradeço também a sua participação aqui no programa, o seu acompanhamento, aqueles que nos assistiram. Se houver dúvidas, comentários, críticas, acesse nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.